perguntei para Deus, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu não tenho mais jeito, porque Olha só. eu não tenho, porque eu não conheço ninguém que saiu do crack, então que parou de usar crack e a vida fluiu e eu preciso. Eu não Quem sabe outras pessoas a viver um processo de renovação na vida. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ele que é empresário, tem um testemunho poderoso, está comigo Paulo Vitor. Boa noite, Paulo. Boa noite. Que bom ter você aqui. É um prazer, é meu, né? Poder estar compartilhando um pouquinho da história. Sim. Né? Grato a Deus pela oportunidade, Sim. né? Por esse tempo, e espero aí estar nesse compartilhar aí, podendo falar com você um pouquinho, né? Que isso possa entrar na sua casa, na sua vida e possa agregar, em nome de Jesus. Uau, muito bom, vai e muito, eu tenho certeza, né? Você que está em casa aí, está chegando agora, nós vamos partilhar de um testemunho poderoso que aconteceu na vida do Paulo e que ele pode hoje com autoridade falar, porque nós só trazemos pessoas aqui que são assim, sabe, gente? Pessoas que já viveram alguma coisa na vida e que realmente podem nos ajudar também a transformar, viver essa renovação. Paulo, da onde que você é? Nosso público, quem sabe, não conhece o Paulo, por favor, se apresente. Então, eu sou natural de Criciúma, né? Sou empresário em Capivari de Baixo. Temos uma farmácia, né? Eu e a minha esposa. Sou casado com a Camila, pai da Sara, de 13 anos, e do Israel, de 5. Né? E um homem abençoado por Deus, né? Grato a Deus. Amém, por essa família maravilhosa que Ele me deu, essa oportunidade, né? Que bênção, Paulo. E para ti, eu sempre faço essas perguntas, eu gosto de estimular o pessoal, porque todos vivemos um processo de renovação na mente. Para ti, o que é renovar a mente, Paulo? Renova a mente, né? Então, isso tem algo que toda a vida fala comigo, né? Então, tinha citado, tem a palavra metanoia, né? Que está em Romanos 12, né? Capítulo, versículo 2, que é a renovação da mente, né? Então, uma mudança de conduta, né? Uma mudança de curso, né? Um arrependimento, né? E eu posso, em si, acrescentar em mim, né? Uma mudança de princípios, né? Uma conversão realmente. Estava no sentido convertir para um outro, né? Uma renovação. Novamente, né? Uau, muito bom. E quando foi, Paulo, que isso aconteceu na tua vida, assim? Tu consegue pontuar para nós? Consigo. O impacto maior que eu tive na minha vida, infelizmente, eu fui um dependente químico. Na realidade, a gente entende que um dependente, ele nunca é um ex, né? Ele é um dependente químico para sempre. Isso que diz a ciência, né? Quem estuda em relação a isso. Mas eu crendo, né, que sou curado em Cristo Jesus, né? Tenho para minha vida que eu sou curado, limpo, mas sempre cuidando. E um impacto que eu tive com a presença de Deus, com o Espírito Santo, no momento mais talvez pior da minha vida, né? Onde desacreditado totalmente, até mesmo por mim, né? Pelas as pessoas ao redor, porque pela situação que eu me encontrava, que eu estava, eu não via assim, um dependente químico atolado, afundado no crack, né? Sim. Então, ou é preso, ou entra e sai de clínica e nunca... E isso não muda. E um dia eu tive um impacto com Deus, com o Espírito de Deus, né? Eu já era conhecedor da palavra, estava desviado. Sim. Né? Então, uma das experiências foi nesse dia. Então, que isso impactou a minha vida de uma forma, né? Então, quando eu comecei a lembrar de situações, experiências que ao longo da minha vida, né, até aquele tempo que eu tive com Deus, porém a droga, ela fulminou, ela aniquilou com tudo isso, apagou da mente até o momento, né? E o Espírito de Deus me trouxe até o momento, assim, algumas passagens bíblicas que a gente, quando se converte, tem algumas passagens que isso marca a vida da gente e fica gravado, né? Sim. Então, isso foi uma delas, o dia realmente da mudança, né? Do admitir que eu precisava de ajuda, precisava de mudança, né? Que é o primeiro passo, né? Então, isso foi impactante na minha vida. Sim. Isso me mudou por completo. Quando tu conseguiu identificar. Sim, é uma situação bem forte, assim, né? Então, já era conhecedor da palavra, né? Então... Pois o que te levou, então, Paulo, deixa eu perguntar, porque a gente vê muito, né, isso acontecer,
os dependentes químicos, pessoas que realmente tinham uma vida e daqui a pouco encontraram a droga, se perderam no meio do caminho e hoje estão aí perdidos na vida, né? Então, raramente são poucos os que conseguem, se não tiver a presença realmente do Espírito de Deus na vida para trazer essa transformação, se torna um processo praticamente quase que impossível, né? Mas você encontrou o Senhor. Mas o que te levou? Tu não tinha uma família estruturada? O que aconteceu? Sim, então, a droga normalmente, né, tudo tem quando se vai, é através de profissionais, né, então ela tem um momento que tu vai procurar uma válvula de escape, normalmente, para os teus problemas, a maioria dos casos é esse, tá? Então, e eu estava passando por uma situação onde faltava Cristo na minha vida, né? Então, pelo preenchimento do Espírito, né? Tu exerce da fé, né? Sim. O firme fundamento das coisas que não se vê, mas tu sabe que vai se concretizar, o Senhor está ali guardando, cuidando, né? Porém, eu estava num período, assim, frágil, né? Fisicamente, espiritualmente, né? Eu tive uma decepção em relação ao trabalho, né? Olha então, só. Exatamente. Então, só que eu já conhecia as drogas, tá. Né? E eu não, no momento eu não estava num ambiente, né? Onde tinha pessoas para me aconselhar. Então, eu por opção própria mesmo, na realidade, né? Então, por vazões, né? Então, a própria palavra de Deus fala que o inimigo é como um leão ao derredor, né? Fica pegando daqui e dali, né? Uma vazãozinha daqui, uma palavra maldita ali, né? Um pensamento mal que tu expõe, né? Então, dali dá vazão, né? Abre uma brecha na vida da gente. Então, e a partir daí eu tinha um trabalho, era bem remunerado, então, e eu achei que eu não teria mais jeito. Olha só. Então, e eu já tinha, antes disso, antes das drogas, eu já tinha envolvimento, né, com crime. Então, e tudo foi aprofundando. Entrei numa parte e, como eu já tinha acesso às drogas e conhecia, me aprofundei muito. Né? Então, é uma fase muito ruim, assim, terrível na minha vida, da minha esposa. Né? Tu já era casado, Já era casado. Então, minha mulher é uma guerreira, né? Então, olha só. Uma mulher de oração. Então, e ficava assim, situações, ela passou por... Assim, ela tem um testemunho tremendo também, porque eu saía de casa e voltava 3 dias depois. Meu Deus. Eu ligava, naquele tempo era SMS, né? SMS, e ligava, a única coisa que eu respondia assim, tô vivo. Pau, desligava. Deus. Isso. Então, 2, 3 dias, uma semana, isso ia cada vez ficando pior. Sim. Né? Então, até o momento que não se tornou algo totalmente fora do controle. Né? O uso, então, as minhas atitudes, né? Então, que no meio disso a gente faz muita coisa errada, né? Então, que eu costumo falar, né? Que o dependente químico, infelizmente, ele, pelo uso da droga, ele troca tudo. Então, e às vezes até eu acreditava na minha mentira. Olha só. Então, sofreu demais, assim, no período de casamento, início, na gravidez. Sim. Durante, acredito que o primeiro ano da minha filha, quase até o primeiro, então foi minha primeira, foi um da minha tempo menina, foi realmente terrível, assim, então e ficava, às vezes a família, ela teve que se retirar, porque em si o ambiente, devido ao não só o uso da droga, mas o crime, né, então se tornou um ambiente hostil, perigoso, né, então teve que se afastar, mas permaneceu perseverando no Senhor, fiel mas ao Paulo, Senhor. eu acho interessante eu fazer uma pergunta para ti, porque assim, as pessoas acham que o dependente químico, ele é dependente químico porque ele já chega e mergulha nas drogas. Né? Como que começou contigo, assim, só para os nossos telespectadores entender, porque eu entendo que é um processo, né? Até chegar onde tu chegou, que foi realmente não olhar mais para a família, abandonar tudo que estava à volta. Como que começou na tua vida, Paulo? O começo a gente devido às amizades, experimentar, isso aqui vamos ver como é que é. Então, a porta de entrada, ela sempre é a bebida.
A bebida. A bebida. Então, porque depois tu bebe, tudo fica mais fácil, né? Entendi. Então, eu costumo falar, né? Quando eu bebi, eu era mais forte, mais bonito, mais rico. Então, porque a bebida, ela te proporciona de início, essa alegria, né? Então, isso momentânea, né? Exatamente. Sim. É algo que é bom para a carne, mas terrível para o espírito, né? Como o pecado, né? Então, daí começou a dar vazão. Comecei a experimentei praticamente todo tipo de droga, assim, né? Então, tive acesso, né? Nesse período da adolescência, né? Já foi na adolescência, tu já teve bem envolvimento. Novo, bem novo. Então, o crack com 16 anos eu já tinha experimentado. Meu né? Deus. Foi bem novo. Então, e foi realmente ficar dependente totalmente, né? Depois dos 20. Sim. Então, uns 22. Então, é onde teve o uso excessivo do crack e da cocaína. Primeiro da cocaína e... Entendi. Né? Então, todo o processo em si começou através da bebida, que seria algo menos agressivo, vamos assim dizer. Não, daqui a pouco eu paro de beber, daqui a pouco eu só estou bebendo por esporte, porque todo mundo bebe. No meu caso, inclusive, as recaídas, né? Entendi. Então, inclusive as recaídas, né? Ia jogar um futebolzinho com o pessoal que já não estava num ambiente que deveria estar, né? Então, dali eu ficava tomando uma cerveja, alguma coisa, e de repente a gente já é um dependente, né? Então tu não pode dar brecha, abrir porta, dar vazão. Então quando via já estava indo na boca já e... Paulo, e deixa eu fazer uma pergunta, todo viciado, ele se acha não viciado? Depois tu responde. E eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos telespectadores, pessoas que realmente nos param aí nas ruas, né, e vêm falar que assistem o nosso videocast, que estão gostando, estão aprendendo como nós nos sentimos. Eu me sinto lisonjeado por poder estender as mãos e abençoar a sua vida. Então eu quero mandar um abraço aí para o seu José Haroldo, que Deus abençoe você, a Fabiana. Mandar um abraço também para o Marcelo, a Juliana, o Benício, a Pati, o Vitor, que Deus abençoe vocês poderosamente, a Josi, o Cris, todo o pessoal aí que nos acompanha, obrigado pela sua parceria juntamente conosco. Também quero agradecer os nossos amigos apoiadores, aqueles que têm investido realmente para que o nosso videocast permaneça no ar. Quero agradecer ao Calibra Acessórios, que fica aqui na BR 101, no bairro Morrotes. Telefone para contato 3628-1414. Precisou de peças aí para o seu caminhão, acessórios para o seu caminhão, melhor dizendo, procura ali o Calibra, que ele vai fazer de tudo. Se você falar que viu no videocast novamente, vai ter um preço especial e condições especiais também para você. Estou aqui com o Paulo hoje, Paulo Vitor, fazendo uma entrevista com ele. Ele está testemunhando, contando um pouco da sua história. Ele que foi um dependente químico e hoje a graça do Senhor encontrou há alguns anos já, e hoje ele está aqui para testemunhar, para falar da importância que é estar, né, mergulhado na presença do Senhor, saindo das trevas, do império das trevas, para viver a maravilhosa luz de Jesus. Ou seja, é possível sim, a sua vida ser transformada. Paulo, eu fiz uma pergunta para ti no último bloco, e a pergunta foi o seguinte: todo viciado se acha um não viciado? Sim, é bem normal, né? Isso propriamente para tirar a pressão, né, da família, das pessoas próximas, né? E é bem comum o dependente químico, né? Ou qualquer tipo de dependente, né? Então, qualquer tipo de dependência, que seja... né? Não só química, né? Sim. Mas são dependência por compras. Isso também é um problema que deve ser olhado e tratado. Né? Então, normalmente eles vêm com essa narrativa para tirar um pouco da pressão. E, inclusive, eu tenho um amigo que eu me criei assim com ele, passei uma boa parte da minha infância, que até hoje está amarrado nisso aí. Então, ele meio que... ele acha que ele tem o controle em relação a isso, mas não consegue criar laços. A vida não flui porque ele não consegue terminar nada que ele começa. Olha só. Então, e a narrativa é essa: não, eu não sou dependente, eu não, né, eu paro a hora que eu quero, eu uso a hora que eu quero, eu faço quando eu quero, mas E um bom exemplo é que às vezes o pessoal fala, é natural, não, um tipo de droga. É natural, não faz mal.
né? Mas tira o natural dessa pessoa para ver o desequilíbrio, né? O nervosismo para ver. Então isso é uma dependência, né? Então, de qualquer forma, né? Então, isso faz parte, né, do modo de defesa. Sim, Né? eu vou falar que consigo para não... Exatamente, para tirar um pouco dessa carga, dessa pressão, né? Então, eu não sou viciado, não sou dependente, não. Então não usa mais, porque a droga é uma droga. É uma droga. Né? O nome já diz, né? Exatamente, ela não te traz nenhum benefício, sim, né? Sim. Nem físico, nem psicológico, nem espiritual. Sim. Né? Algo rápido, passageiro e momentâneo. Olha só. Né? Até, inclusive, um dos problemas das quedas é a gente só traz a memória, né? Quando ela te leva lá a adrenalina lá em cima, né? O hormônio da felicidade lá em cima, só que ela tu não lembra, tu não costuma lembrar as desgraças, né? As coisas erradas que ela também te traz junto, né? As cagadas que a gente faz, as pessoas que a gente magoa, né? O dano financeiro também, né? Que ela Sim, te porque traz. É desenfreado daí, né? Não tem controle, Sim. né? Meu Deus. Ô Paulo, e quando foi que tu conseguisse identificar assim, pô, eu preciso de mudar? Porque tu falou, já no bloco anterior, tu falasse que tu saía de casa, ficava 3 dias fora de casa, então começou por um dia, depois 2, 3, e assim foi sucessivamente. Sim. E quando foi que tu conseguiu assim, poxa vida, eu preciso realmente... Né, sair desse laço que eu estou vivendo, né? Quando tu consegue pontuar? Sim, eu lembro. Esse dia foi impactante, marcante para minha vida, como se fosse hoje, né? A gente morava em Balneário Camboriú, a minha esposa, ela, como eu comentei ali anteriormente, ela teve que se afastar da casa, né? Foi para o Rio Grande do Sul com os pais, e eu estava aí uns 2, 3 meses vagando, né? Por tudo quanto é lugar. Já estava, eu acredito que uns 2 meses em Criciúma. Tá. Né? E eu me lembro, assim, eu olhava por eu já tenho as canelas finas, né? Eu parecia, com um cabeção desse, eu parecia aqueles mini crack da Copa do Mundo, sabe? Então, pequenininho, fininho, os perninhos, os bracinhos finos, a cabeça desse tamanho. Parecia um mini crack. Daí, eu olhava aquela situação desenfreada, então, ir lá, praticava um crime, ficava o dia inteiro usando crack e assim. E um dia, eu com muita fome, eu queria um pão e uma água. E eu não passava por esse tipo de situação, né? Porque eu não pedia, eu ia e tomava. Entendi. Tá entendendo? Então, E aquele dia, assim, eu perguntei para Deus, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu não tenho mais jeito, porque... Olha só. Eu não tenho, porque eu não conheço ninguém que saiu do crack. Então, que parou de usar crack e a vida fluiu e eu preciso. Eu não aceito essa condição. Eu comecei assim, eu não aceito essa condição para mim, Deus. Eu não aceito, Jesus. Não aceito essa condição, eu não quero essa vida para mim. Eu requero a minha família, em nome de Jesus, a minha esposa, a minha filha. Olha né? só. Então, E eu olhei assim para um local ali onde uma moça tinha sido assassinada uma noite anterior. Né? E eu lembrei daquela frase impactante que na conversão era o que eu desenfreadamente, aquele amor, aquela paixão por Cristo, eu falava para todo mundo, né? Não tem um crente, quando ele dá aquela mudança, que aquilo impacta a vida dele, ele quer falar de Jesus para alguém, né? Então, mesmo às vezes não é o momento, né? Então, o Espírito Santo não está te falando, tu está naquela... Então, Jeremias 33:3, clama a mim, responderei, te anunciarei-te coisas grandes e ocultas, né? Em algumas traduções, grandes e belas, que não sabes. Né? E eu lembrei disso, assim, E eu falei, eu clamo a ti, Senhor, muda a minha nessa história. situação, tu estava na rua? Tu Estava na rua. Não, eu ficava em Boca e eu tinha... Porque o que acontece? Eu tinha, devido ao meu histórico, né, eu tinha um acolhimento num lugar, em outro não ficava... Entendi. Então, se tornava uma situação um pouco mais difícil, né? Entendi. Então, se bem que eu já venho de uma família pobre, né, mas não necessitada, mas pobre. Sim. Né? Então, eu olhei para aquilo ali e lembrei do sacrifício de Jesus. Né? Então, até o dia, muitas vezes,
né, da ceia, isso me lembra, assim, então o sacrifício de Jesus. E a partir daquele dia, minha mãe mora em Criciúma, eu saí dali e fui para casa dela. Olha só. Então, no local que não era tão longe, assim, 2, 3 quilômetros, mas já cheguei quase morrendo de a pé, de tão fraco que estava. Sim. Né? E daí, e só no... Para te ver como é que é, a minha mãe super acolhedora, né? Uma mulher extraordinária aqui. Mas só ela olhou assim para mim, ela assim, ó, se for para vir incomodar aqui, eu não esperava isso dela, se for para vir incomodar aqui, tu nem entra, que teu irmão já tá incomodando. Sim. Né? Mas eu disse, não, mãe, eu vim para mudar. Falei, o Senhor vai restaurar a minha família, meu casamento, né? E a partir desse momento, né, as coisas começaram a mudar, né? Porque então tudo parte assim, do querer, admitir e querer, né? Tu tens que querer mudar aquela situação. Identificar que tu precisa. Exatamente. Então, e ali, claro, não recomendo a alguém fazer isso, não recomendo, né? Porque a gente tem profissional, vai ser muito mais fácil o caminho. Né, vai procurar pessoas que já passaram por isso, profissionais capacitados para isso, né, psicólogo, médico, né, vai te ajudar. Né, em alguns casos, uma clínica de reabilitação. Né, então, daí tu chegasse lá na tua mãe, beleza. Aí tu fosse para alguma clínica, alguma não coisa? Não foi assim, então não foi. A minha internação foi o primeiro dia que eu saí comecei a dar um tempo ali por causa do corpo, né? Sim. Então, tive algumas quedas, tá? Então, infelizmente, faz parte da recuperação, tá? Do processo, né? Do processo. Porque... Então, tive mais uma ou duas, mas nada de continuar assim. Primeiro dia que eu saí para entregar currículo, eu arrumei um trabalho. O senhor já tinha preparado um local para mim. E ali a minha internação disso aí foi trabalho e casa, trabalho e casa, trabalho e casa, né? E depois, quando a minha esposa veio, a gente encontrou um ministério, então, e era isso aí, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Essa foi a minha internação. Sim. Né? Então, o começo sozinho, muito difícil, por isso que eu falo, tem que procurar ajuda. Né? Eu pegava e ainda o Senhor me colocou eu fazia um período maior justamente para não ter tempo para nada. Entendi. Né? Então eu pegava a mente ali, não... e devido à situação que chegou, não tinha carro, então estava reconstruindo tudo, né? Minha vida moral, financeira, toda, né? Por completo. E eu pegava o último ônibus, né? E Criciúma tem uns 3 terminais, né? No centro e em 2 bairros. Então, e o último ônibus um que vem direto. Então, e por algumas vezes, por 2 vezes. Então, quando eu vi, eu já tinha passado o meu ponto e já estava indo para o local. Entendi. Meu Deus, então, e de repente eu me dava opa, eu não uso mais droga, que isso? Meu Deus. Aí descia, uma das vezes assim foi... hoje eu lembro e começa a rir, eu bati, abre. Sim, eu me desesperei a primeira vez, abre, desci correndo embora. Então, todo de branco, descendo, correndo, assim, eu só pensando, o pessoal, com esse maluco aí, ó, correndo, mas assim, realmente numa luta. Sim. Ô, Paulo, e como é que foi esse processo de reconciliação, né, com a Camila? Porque a gente sabe que um bebê, casamento novo... Como que foi essa reconstrução? Ter você aí do outro lado da telinha, meu Deus do céu, eu fico assim, ó, lisonjeado, eu fico realmente convencido de que o videocast novamente realmente está ajudando você a ver o processo de renovação na sua vida. E falar de renovação na mente para a vida, eu não posso deixar de não apresentar o meu livro, Renovamente, em um mundo de iguais, seja a diferença. É possível sim você viver uma vida melhor, é possível você viver uma vida diferente. Você precisa começar a estar em ambientes diferentes. Você precisa ler livros para ajudar você, né? Eu sempre falo do corpo, alma e espírito. É fundamental você estar e fazer acontecer de verdade. Então, se não comprou ainda meu livro Renovamente, procure nas redes sociais ou no Mercado Livre. Vai ter aí para todo canto do Brasil para abençoar
a sua vida. E também quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast novamente, é o Camilo Motos, que fica na cidade de Capivari de Baixo, BR-101, né? E você que está precisando agora, verão, quero uma moto, a gasolina está muito alta, o que eu faço? Pastor Johnny, vai ali no Camilo, né? O Camilo é um parceirão nosso aqui, desde o início do videocast, tem nos ajudado, nos abençoado, para que você possa ser abençoado também. Então vai ali no Camilo, fala para esse Camilo, eu vi no programa do Pastor Johnny, o Renovamente, que você ia fazer um preço, condições especial para mim e até me dar um brinde. Pode chegar lá e falar assim, que eu tenho certeza que ele vai te dar um atendimento diferenciado. Então, Camilo Motos, para quem o arroba dele é @camilo.motos, na cidade de Capivari de Baixo. Paulo, eu fiz uma pergunta para ti aqui no último bloco, que foi a respeito do processo de reconciliação. Porque tu falou que a sua esposa voltou para o Rio Grande do Sul, você estava em Balneário Camboriú, depois você veio agora, né, tomou essa decisão na vida, porque eu acho muito importante a gente pontuar isso, que é uma decisão. Né? Quando você decide, vai acontecer. Isso para o bem ou para o mal. Exatamente. O que eu decidi vai acontecer. Então, você decidiu voltar para casa, decidiu voltar para sua mãe, e agora teve esse processo de reconciliação. Como que foi isso, Paulo? Então, esse processo também é na reconstrução da vida da gente, porque é uma reconstrução. Sim. Então, tu vai pegar ali desse quebra-cabeça ali, tu vai começar a montar ele de novo, né? Então, e uma parte que ela é muito importante, né? E a gente, como ex-dependente, né? Como dependente químico, tem que entender, a gente tem que reconquistar a confiança de todas as pessoas ao redor, que é um problema que é bem recorrente. Eu não posso fazer isso, mas claro, pô, tu mentiu a vida inteira, fez a vida inteira errado, enganou todo mundo. Sim. Né? Porque, nem eu comentei, até eu acreditava na minha mentira. Né? Então, tu tens que reconquistar essa confiança. Né? Foi com o tempo... Eu costumo falar que às vezes engolindo alguns sapos, né? E com razão, né? Porque me pondo no outro lado também. Eu atrasava 5 minutos. Sim. Não sei o que. Eu já fica assim, né? Já tá às vezes tem um dia mais acelerado, né? Sim. Então, tua paz de espíritos não tá... Tua intimidade não tá aquilo tudo. Que amém, tá, pessoal? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Isso é comum, tá? Então, qualquer homem de Deus. Então, daí isso foi foi uma parte bem difícil. Além, claro, da abstinência, né? Isso aí isso, cientificamente, o uso, né? A vontade, ela é praticamente o maior ápice, né? Da adrenalina e tudo, né? Ela sobressai até o sexo, né? Então, então a abstinência também, a vontade, ela é enorme, né? Tu começa, às vezes, sentir cheiro, gosto nas coisas, né? Mas ir lutando contra isso e tentando reconquistar, né? A confiança da minha esposa, da minha família, trazer de volta, porque eu tenho uma filha, né? Se eu tivesse um genro assim, né? Não conhecendo o problema, poxa, eu também ia ficar, porque é minha filha, meu sangue, né? E ela acreditando naquilo, né? E a família, não vai que vai... que lá vai dar ruim de novo, daqui a pouco vai... Sim. Né? Então, ir lutando contra isso também, né? Mas com a graça de Deus ali, o tempo foi passando, foi mostrando, né, essa diferença, foi sendo auxiliado pelo Espírito de Deus, por Cristo, eu falo assim, né? Então, porque um dos meus problemas era a dificuldade de me abrir. Entendi. Né? Já de criação, daí depois, lógico, tu vai estudando sobre o problema, né? Sobre a dependência, as codependências, tu vai vendo que eu já tinha esse problema lá atrás, enraizado, né? Então, essa dificuldade já de uma criação do pai. Então, que o homem não se abre e tal, e né? Tem que aguentar no peito. Entendi. Então, e fui lutando contra tudo isso e aprendendo, né? Então, com essa dificuldade enorme assim, mas o Senhor ali me ajudou foi assim, ajudando, a restabelecer meu casamento com o tempo, tá? Isso com o tempo. Com o tempo. Porque o que acontece? Tu voltou,
Depois de um tempo isso, depois, tá? Sim. É porque as pessoas... Mais de um ano, as pessoas olham às vezes, Paulo, e elas acham assim, foi rápido, né? Foi tipo assim, meu Deus do céu, ele decidiu e pronto, acabou, não fez mais, não usou mais. Mas eu gosto muito eu falo sobre o processo de renovação da mente, porque eu acho muito interessante, né? Porque a nossa mente, ela vai gravando algumas coisas. Então a gente, dentro de uma cultura, pratica algumas coisas até a gente desconstruir aquilo que a gente estava praticando, né? Tu ficou usando drogas quanto tempo, Paulo? 16, 26... 10 anos. Em torno de... Assim, do primeiro uso mesmo, mais 10 anos. 10 anos. Então, 15 anos, torno de 13, 23, Então, 10 anos é muito tempo. Né? Então, as pessoas olham e falam assim, não, mas já tinha que parar de uma vez e pronto, acabou. Mas não é assim que funciona, né? Então, teve esse processo, teve essa como dizer, recaída, né, na tua vida. E como que tu lidou com isso, assim? Porque uma das armas que o inimigo usa é o quê? Recaiu, pronto, tipo assim... Não, agora nem adianta mais tentar. Né? Até a própria família, que não tem esse discernimento, essa mente renovada, né? Ela olha pro cara e diz, não adianta, de novo tu caiu. Né? Se esquece, eu sempre costumo dizer que a gente tem um período de tempo a gente viver a mudança. Então, eu fiquei uma semana sem usar. Parabéns, Paulo. Pô, matasse a pau. Né? Mas as pessoas olham como? De novo? Né? Pô, mas foi 10 anos. Então é celebrar as primeiras conquistas, né? As pequenas conquistas. Isso faz muita diferença. Então você que está aí, que está me assistindo, quem sabe, na sua casa tem alguém passando por essa dificuldade e a pessoa quer sair, ela quer se livrar disso. Então tenha prudência, seja uma pessoa que tenha empatia, como o Paulo falou aqui, né? Colocar no lugar do outro. E Paulo, como que foi para ti depois das recaídas? Como que era? Sim, isso aí é um processo que ele é difícil. Sim, tanto a questão espiritual como a questão psicológica e física também, né? Porque se entende ali, né? Quem estuda em relação à droga, tu volta lá para o começo. Zero. Exatamente. Tu não tem, quando tu usa, tu não tem a mesma felicidade e euforia do primeiro uso. Entendi. Né? Tu já usa pela dependência e pela vontade, ou para esquecer algo. Né? Então, e tu não usa o que tu usava lá no começo, né? Tu já parte da onde é que tu terminou. Entendi. Parou. Então, a volta, né? Depois quando volta tudo ao normal, ela é mais difícil ainda. A vontade de usar é maior, ela é maior, então e tu passa por todo o processo ali para até ficar limpo de novo, né? Então, dependendo do uso da droga, vai meses, né? Para ela sair do teu organismo. Né? Então, e aquilo fica. E sem falar que além tem a questão psicológica, né? Então, física, ele tá ali na tua mente, né? E como cristão também, obviamente, a gente identifica as questões espirituais. A facilidade, tu nunca ganha nada, daí vai, de repente alguém te convida já com... Então, uma cilada. Daí aí realmente, tá? Isso há uma dificuldade enorme pós-uso, assim, muito maior. Né? Por isso que a gente tem que estar andando com pessoas que vão agregar na vida da gente. Né? Então, a gente costuma... a gente tem que andar com os nossos, assim, né? Então, quem quer o nosso bem dessa forma para que realmente não aconteça. Porque faz parte. Os ambientes, eles são fundamentais nesse processo de transformação. Né? Isso também é algo que a gente deve fazer, assim, evitar locais que te remetem ao uso, né? Por um período, pessoas, tá? Porque a gente vai para a palavra de Deus, a salvação ela é individual, amém? Então, primeiro eu tenho que estar bem. Sim. Né? Eu tenho algo a te oferecer que eu tenha. Eu não posso te oferecer algo que eu não tenho. Sim. E se eu não estou bem nem para mim mesmo, como é que eu vou te oferecer algo, né? Então, é algo de Deus se eu não tenho nem para mim. Verdade. Então, por um período, às vezes é necessário. Até que tu se sinta capaz, né, em Cristo Jesus, para ir realmente fazer alguma coisa. Até eu vou estender um pouquinho. Eu tenho um caso de um irmão que saiu da clínica já tal, naquele fogo tal, e pá. Então, vou lá vou lá falar de Jesus na boca. Foi um dia. Disse, não vai, cara. Eu com anos não faço isso, não me sinto confortável. Não, mas eu conheço tal. O segundo dia ficou.
Puxa. Então, porque o que que é? Não era o ambiente ainda. Porque a gente sabe que é através das vidas, dos testemunhos, daquilo que as pessoas estão vivendo, que nós vamos conseguir viver também um processo de renovação na nossa vida. E o Paulo está aqui hoje, né? Ele que viveu um testemunho poderoso, viveu uma história maravilhosa, está aqui hoje para nos ajudar a viver esse processo de transformação na nossa vida. Paulo, então tu contou pra gente, já contasse para nós aqui, o antes, durante, né, tudo que aconteceu, como que foi e tal, e agora você casado, voltou com a esposa, teve algumas recaídas, e aí tinha esse processo de se culpar a si mesmo, né, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir, mas Deus, né, te pegou pela mão, vamos dizer assim, você decidiu estar no Senhor, e hoje você vive uma vida plena em Deus, né? Então hoje tem um casamento restaurado, filhos abençoados, congrega, né, buscando ao Senhor sempre, caminhando em direção a isso. Então é possível sim a gente sair dessa vida de vícios, né, drogas, dessa vida de opressão maligna e viver algo que Deus tem para nós. E aí como que foi? Você se converteu, veio para Jesus, começou uma nova história na tua vida. E aí, esse processo agora, na família, como que eles olhavam para ti, Paulo? A minha filha ela era muito pequena, né? Sim. Mas eu sempre, depois quando ela começou a entender, né, um pouco, algumas coisas, a gente tinha algumas oportunidades, às vezes, de ver um morador de rua, alguma coisa, e eu sempre sentia assim de explicar, de falar, o pai teve um período assim, então teve esse problema, para que jogar assim dentro da limitação ali da idade, que a gente entende que isso é saudável até para as experiências dela, para que ela tenha as experiências dela espirituais, né? Através do que Deus fez na nossa vida, que é possível fazer em outras vidas, né? Mas isso foi eu acredito que isso é marcante para ela também. O pequeno ainda não tem discernimento para isso, né? Mas ela, sim, às vezes ela fala pela gratidão a Deus em relação a isso, porque como ela não viu, tinha até um ano, antes dos 2 anos, ela já estava morando a gente já estava morando junto, né? De novo. Então, então ela não pegou, não me viu nessa... Não tem recordação dessa situação. Ela sabe de histórias das pessoas, né, que às vezes contam alguma coisa e ela está perto. Então, realmente isso vai até testificando e forjando a fé dela. Com certeza. Então, e a vida da gente. E até é bem interessante, né? Bem importante. Interessante, não importante. Até a gente, às vezes, está falando assim, né? Então, porque eu costumo testemunhar, às vezes tinha um outro local que eles pediam que eu testemunhasse muito, mas eu sempre entendi que eu tenho que sentir da parte de Deus. Sim. Né? O momento certo, para que seja para honra e glória de Deus. Assim. Então, isso tem que... chegar até uma pessoa e impactar, né, ou falar com ela de alguma forma, ou algum dia que realmente isso é possível, né? Então é por isso que às vezes né, acaba o pessoal pergunta, às vezes, e não... Então eu falo assim, no momento certo, quando... Na hora certa... Então, exatamente, eu não tenho problema, assim, não me testemunhar, não, porque tudo que foi Deus quem fez. Mas eu costumo a pontuar ali, sentir quando é de Deus, para que seja para honra e glória dele, assim, para que isso não... Porque se ficar isso de uma forma pessoal, querendo ou não, isso a minha acaba glória, né? Satisfazendo o ego, e eu quero... Né, Amém. É isso. Ô, Paulo, e agora você... Agora não, né? Já faz bastante tempo. Faz mais de 10 anos. Como que foi esse processo teu de empreender? Porque graças a Deus, né, a família restaurada, né, no processo de restauração, a vida no processo de restauração. E como que foi agora para um ex-dependente químico ter um negócio próprio, sendo bem sucedido, graças a Deus, em nome de Jesus, Amém. né, por uma crescente... que a gente vê o que Deus está fazendo, o que Deus está levando. Como que foi isso, cara? Amém, glória a Deus. Olha que loucura, né? O cuidado, a mão de Deus.
como eu comentei anteriormente, eu venho de uma família que é financeiramente pobre, né? Eu ia dizer humilde, não, é financeiramente pobre, né? Perfeito. Que humilde temos Todos que ser humildes, né? ser. Em nome de Jesus. Então, é financeiramente pobre. Tanto é que quem mora na região vai se identificar, às vezes se não conhece pela face. Eu morei dentro de um colégio estadual. Fui com 40 dias e morei até os 15 anos. Né? Minha casa era uma sala de aula, onde minha mãe era merendeira e o meu pai, em troca da moradia, cuidava da manutenção do colégio e... Olha só. Então teve um período ali, esse período, né, praticamente todo, não, a gente não passou fome, nada, mas humilde, assim, limitado de recursos, né? Sim. Então, e olha o que Deus fez, eu tive a oportunidade com 13 anos na farmácia do marido de uma professora, né, que como conhecia dali, aprender a trabalhar. Olha só. Né? Então dali fui para uma outra empresa, né, com 17 anos, né, a gente costuma falar, caiu uma gerência, eu não tinha estrutura nenhuma, né? Então de conhecimento, mas já era o Senhor trabalhando para lá na frente a gente entender, tá? Para onde eu quero chegar. Então já me deu a oportunidade de uma gerência, não era o melhor. Hoje identifico, sei que não era o melhor vendedor, não era o mais capacitado, mas eu era o mais esforçado. Eu sempre tive isso, se eu não sou o melhor em alguma coisa, mas eu vou ganhar no esforço, no trabalho, né, na dedicação. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, com equilíbrio, lógico, né, mas todas as áreas, né, principalmente espiritualmente, a constância. É isso. A constância, constante, seja constante no Senhor todos os dias, né? Então, ali trabalhei, ganhei uma experiência boa, né? Voltei, teve esse problema em Criciúma, primeiro dia, como eu falei, fui entregar um currículo, peguei numa farmácia. Tá. Né? E tinha uma rede em expansão ali, onde eu já conhecia um dos sócios, né? Ele trabalhou comigo. Tá. Então, e eu comecei a fazer barulho ali, né? O Senhor começando a dar estratégias, faz isso, faz aquilo, né? Isso começou a reverter em movimento, em venda, né? Nessa farmácia. Então eles começaram a me chamar, a fazer proposta, tá? Né? Falar, vem para cá, vem. Então, e dentre elas já tinha uma de sociedade, né? Então daí chegou um momento, assim, no tempo certo, então, com aquela conversa que a gente tem com o Senhor, né? Sim. Então, a gente faz aquela prova igual a de Gideão, né? Sim, falamos, olha. Então, daí no tempo oportuno ali, que eu creio que o Senhor, ele abriu uma porta. Daí entrei numa sociedade sem dinheiro, trabalhando. Fiquei 1 ano e meio saindo de manhã de Criciúma e indo para Laguna. Voltava 10 horas, às vezes. Meu Deus. Levava minha filha na creche, a esposa no trabalho no centro, ia para Laguna, voltava à noite. 1 ano e meio. Então é puxado. É puxado. Então, mas daí abriu essa porta, a sociedade de uma farmácia, entrei sem dinheiro, com trabalho, daqui a pouco dali abriu outra. Então, por fim, fiquei com uma região dessa rede de 6 farmácias, com percentual, né? Sim. Então, e daí, a partir daí veio a pandemia, tudo. A gente resolveu, né? Cada um... eu abri mão, que eu queria outro negócio, eu tinha outros princípios em relação ao modelo de gestão. Sim. Né? Daí são questões pessoais, né? Em questão de gestão, uma forma diferente de lidar, de gerir os negócios, né? E o Senhor abriu uma outra porta, né? Com outro sócio, né? Daí eu abri em Laguna, né? Depois a gente abriu em Capivari, eu fiquei em Capivari, optei por ficar ali, né? E foi só e sem dinheiro, né? Cheguei só a mão de Deus mesmo. A mão de Deus, o cuidado, né? Então e lógico, no decorrer disso aí experiências aí sobrenaturais, uma montanha russa no Senhor, né? Então porque poxa, é muito fácil tu falar quando as coisas estão bem, né?
Então, mas tu confiar e tu acreditar, sabendo que quando tu não vê, tu olha para a tua despensa, não tem nada para o dia seguinte, mas o Senhor vai suprir. Então, e dentre isso, eu passei por isso. Sim. Mas hoje eu entendo tudo para fortalecer minha fé, tudo foi aprendizado, né? As dificuldades, né? Porque hoje eu vou saber como lidar, né? Todo o processo, né? Que o Senhor fez a gente passar, né? Como homem, como pai, né? Então, como empresário, tudo hoje faz sentido, né? Então, porque a gente não entende, né? Então a gente costuma, às vezes, a cobrar a Deus, mas eu sou um cara honesto, isso e aquilo, mas a mão do Senhor tinha tudo, me passou a perna, não tem princípio, mas na realidade o Senhor estava preparando algo muito melhor. Verdade. Né? Então, mas os olhos da gente não alcançam, né? Então, Que bênção, Paulo. Olha, eu fico muito feliz, né? O nosso tempo já está acabando aqui, meu Deus, passou muito rápido. Paulo, a tua história realmente... Eu sempre falo que eu sou o mais abençoado, sou o primeiro a ser abençoado, porque eu me inspiro nessas histórias, eu sei o que Deus pode fazer, eu sei o que Deus continua fazendo, e você é uma prova do cuidado de Deus. Eu gostaria, Paulo, que agora tu deixasse o arroba da farmácia, o telefone para contato, alguma coisa assim, para que o pessoal possa conhecer também o teu estabelecimento, e até mesmo pai e mãe aí que tem um filho que precisa de uma ajuda, o Paulo se coloca também à disposição para estar ajudando. Paulo, fala aí, pessoal. Use Farma Capivari, tá? Pode entrar lá no Instagram, tá? O telefone da farmácia é 99607-3674. De novo. 99607-3674. 74. Aí, ó. Gente, então use Farma em Capivari de Baixo. Paulo, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por esse testemunho tão maravilhoso, por ter se deixado ser usado por Deus. Amém. Para abençoar as vidas, né? Nada acontece por acaso, tudo tem o tempo e a hora certa. E Deus está te levantando como uma voz, porque muitas famílias estão precisando ouvir esse testemunho. Amém. Eu tenho certeza que muitos lares serão edificados. Gente, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus abençoe você poderosamente. Tenha um ótimo final de semana. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!